Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de mil ardis. Eis o bordão frequentemente usado para se dirigir a Ulisses, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. O próprio termo Odisseia, que define o nome da segunda obra de Homero, vem do nome grego de Ulisses, que é Odisseu, sendo o nome Ulisses a versão latina da origem grega. Enquanto em várias línguas a palavra Odisseia pode ser vinculada a uma série de acontecimentos inesperados, podendo estar ou não associados a viagens reais ou figurativas, o significado grego trata apenas da história de Odisseu, que no final refere-se ao seu regresso da Guerra de Troia. Nesse sentido, o conteúdo da palavra original se expandiu com o passar dos anos para abarcar a temática central do livro, que é, cruamente, a penosa viagem de Ulisses de volta a Ítaca, seu reino, marcada por diversas reviravoltas, excluindo-se desse processo milenar de expansão tudo que é particular à figura de Ulisses, em favor de adjetivos mais gerais e cabíveis a outras pessoas. Por isso, quando dizemos fulano passou por uma odisseia, geralmente o sentido que queremos dar à frase é que fulano vivenciou uma experiência longa e cansativa, sendo que, na minha concepção, quando usamos tal expressão, as frases assumem mais uma conotação negativa do que positiva. Ulisses é o protótipo do homem moderno, e é tanto mais moderno quanto mais se afasta das qualidades muitas vezes impraticáveis que comunga com os outros heróis homéricos, pois, assim como eles, Ulisses também é divino e irrepreensível, da mesma forma que Aquiles e Heitor. Mas quem entre nós contemporâneos pode se gabar de ser o mesmo? Sendo assim, o herói se destaca pelo que tem de diferente dos demais, ou seja, seus mil ardis. Ulisses é um indivíduo marcado pela mentira e pela malícia, mas quando tais palavras se associam a feitos grandiosos, o personagem transforma-se em astucioso. Além disso, é extremamente adaptável, escapando do destino fatal, quase sempre por conta dessa sua última qualidade extraordinária, embora seja também um bom guerreiro. Assim, por geralmente utilizar-se de sua sagacidade para sobreviver, seus defeitos são amenizados pela necessidade em empregá-los. No episódio fatídico em que cega o filho de Poseidon, um ciclope que faz seus companheiros de comida, Ulisses, após ter fugido da morte escarpada, como diria Homero, se vangloria extensivamente num discurso que, posteriormente, seria sintetizado brilhantemente por outro herói, só que dessa vez moderno, o famoso Chapolin Colorado, que diz: "Não contavam com a minha astúcia". Portanto, fica claro que Ulisses não é só o herói de Homero, mas o sonho de qualquer RH dos dias de hoje. Uma pessoa bem articulada, criativa, dinâmica, que ainda por cima é divino e irrepreensível, embora eu duvide que ele fosse fluente em inglês. O fato de ninguém esperar suas trapaças é o grande fator que o faz prevalecer sobre os outros. Nem o Ciclope, uma criatura blasfema que renega os deuses do Olimpo e por conseguinte não segue moral alguma, conta com a sua sagacidade, e é por isso cegado. Quando desesperado tenta chamar por ajuda, diz que ninguém está matando, sendo ninguém o nome que Ulisses diz ter para o monstro, este último ficando basicamente humilhado duplamente pelo homem. O único momento em que parece faltar perspicácia a Ulisses é o fatídico instante em que seu destino é selado, pelos próximos 10 anos, pois, quando revela seu verdadeiro nome a Polifemo, o Ciclope, não esperava que ele fosse filho de Poseidon, e infelizmente ainda tinha que fazer uma viagem pelo mar de volta à sua terra natal. O autor aqui, uma vez mais, utiliza-se de artifícios narrativos engenhosos para compor sua obra. Nos primeiros 5 cantos temos contato com Telêmaco, filho do protagonista, que empreende uma viagem para obter respostas sobre seu pai. A autoria da telemaquia, como ficou conhecida a parte referente às viagens de Telêmaco, constitui-se mais um capítulo da questão homérica, embora eu, pessoalmente, acredite que funciona muito bem tanto como apresentação, construção e maturação do personagem de Telêmaco, como de introdução à situação pós-guerra na casa de Ulisses, Nestor e Menelau. Assim, Telêmaco é utilizado como instrumento na reconstrução e evocação dos dias derradeiros da Guerra de Troia, até o retorno destes 2 últimos heróis à Terra-Pátria, da mesma forma que a viagem mesmo é um instrumento para o amadurecimento de Telêmaco e a ambientação do leitor ao novo personagem.
A rememoração é talvez o recurso predileto de Homero para a construção da sua segunda obra. Quando Ulisses é introduzido no canto quinto, ele já está quase no fim de sua viagem, restando pouco mar para se percorrer e pouca história para se contar, sendo mandado logo em seguida pela ninfa Calipso para a terra dos Feácios, que possibilitariam finalmente seu regresso em segurança. Uma vez junto do rei Alcino, líder deste povo, Demódoco, o aedo da corte, canta 3 episódios relativos à Guerra de Troia, que não vemos na Ilíada. Comovido pelo canto do poeta, Ulisses não consegue mais esconder sua identidade, e ele mesmo se encarrega de contar à corte tudo o que se sucedeu a ele até ali naquele momento, desde quando zarpou da terra de Troia. Portanto, fica claro que grande parte dos acontecimentos da Odisseia, ao contrário da Ilíada, são eventos já transcorridos, e assim torna-se imperioso interlocutores para narrá-los, como Menelau e Nestor foram para Telêmaco nos cantos anteriores. O relato de Nestor e Menelau confirmam o que Demódoco, que segundo alguns seria o próprio Homero, haveria de dizer no canto posterior, a saber que a verdadeira chave para o desenlace da guerra foi, efetivamente, Ulisses, que planejou a construção do famoso cavalo de madeira e por meio dele podemos ver efetivamente a utilização plena dos seus 1000 ardis. O embarque junto dos outros dentro do cavalo para a cilada tanto põe em termo a guerra de 10 anos, quanto realça o papel central e heróico do personagem. É interessante e emblemático que o fim da guerra não venha do caráter inspirador de Heitor, ou da tão temida fúria de Aquiles, mas da trapaça de Ulisses. Todo o apoio dos deuses como Hera, Poseidon e Atena, 10 anos de guerra e mais o fato de ser um semideus não permitiu a Aquiles saquear Troia. Primeiro, porque há um determinismo obscuro no futuro dos heróis gregos que permite pouca área para manobra. Segundo, porque a força bruta não venceria Troia de belas muralhas. Aquiles, este que Ulisses encontra, talvez em uma das melhores passagens do livro, no Hades, onde o primeiro diz, com ecos de arrependimento: "Não tentes me reconciliar com a morte, ó glorioso Ulisses. Eu preferiria estar na terra como servo de outro, do que reinar sobre todos os mortos." Frase essa gritantemente diversa da ambição pela fama imortal que Aquiles perseguia no primeiro livro. Se o cavalo é a coroação de um compilado de atributos que para os gregos era louvável, para outras culturas, como a dos romanos, era o símbolo da infâmia. Isso porque a sociedade romana tinha a honra como um pilar de sua constituição fortemente militarizada, e não a honra nos métodos de Ulisses, ainda que debater ética quando se trata de guerra seja algo complexo. Essa rejeição por parte de Roma fez com que o romano Virgílio transformasse Ulisses em um ser desprezível e usasse o piedoso Enéas para a composição de sua Eneida. Por sua vez, o florentino Dante o colocou em um dos seus últimos círculos de seu inferno, onde o próprio Dante, acompanhado por Virgílio, o encontra a sofrer por todo sempre. A Odisseia, ao contrário da Ilíada, nos coloca em contato direto com diversos povos e tipos de monstros, o que foge completamente do ambiente estritamente militar do primeiro livro. No entanto, a ausência da guerra não significa que não existam mortes na narrativa. De uma esquadra inteira, Ulisses é o único que consegue retornar para casa, tendo todos os seus companheiros perecido pelo caminho. Para explicar essa incrível coincidência, apenas sua sagacidade não basta. Como se não fosse suficiente ele ser o mais inteligente dos gregos, é também o predileto da deusa Atena. Entre outras coisas, a deusa da sabedoria e da estratégia. É evidente que o mais astucioso dos mortais deva ter a mais sábia das deusas como protetora. Porém, a proteção que Atena oferece a Odisseu excede em muito o quinhão normal. Ajuda sem a qual, de nada lhe valeria toda a inteligência do mundo, ficando impossível o seu regresso. Regresso, que aliás é uma palavra-chave na Odisseia. Como já dito anteriormente, o livro basicamente é uma compilação de chegadas e partidas, com desastres ocorrendo de maneira intermitente. Mais que um livro de aventura, a obra é um manual de hospitalidade para o mundo grego antigo, descrevendo pormenorizadamente o tratamento devido aos desamparados, que, segundo Homero, tem Zeus como protetor. Já em casa, após ter sido transportado pelos Feácios, que por tal feito sofrem a fúria de Poseidon, Ulisses passa por outras provações relacionadas a diversos pretendentes
que consomem seus bens e de seu filho ininterruptamente, desonrando seu palácio, enquanto fazem a corte à sua mulher Penélope, que crê que seu marido está morto. Penélope é a parte feminina de Ulisses. Homero se refere a ela muitas vezes como a sensata Penélope. A palavra sensata nesse contexto é um eufemismo para o que em Ulisses são seus 1000 ardis. Penélope consegue manter seus pretendentes num estado de inércia por 10 anos, o que talvez seja um fato tão grandioso quanto o retorno do marido, enganando-os com um sucesso por todo esse tempo, enquanto definha em um meio luto, pois, no fundo, ainda nutre a esperança velada do retorno de Odisseu, permanecendo fiel, embora o próprio Odisseu não possa dizer o mesmo. Ulisses, que retornado é transformado por um mendigo por sua deusa protetora, mente consecutivamente para o filho que voltou de sua viagem de Esparta e Pilos em busca de suas notícias. Depois, para sua mulher, que se debulhou em lágrimas durante 10 anos ininterruptamente, e, por fim, para o próprio pai idoso e nas raias da loucura devido à angústia de uma incerteza longamente prolongada, o famoso Laertes. Tendo em vista o que ocorrera a Agamenon no retorno a Micenas, sua terra-pátria, quando foi assassinado por sua esposa, é até entendível que Ulisses não se revele a Penélope precipitadamente, mas a quantidade de frieza que o herói necessita para tal tarefa é claramente de ordem divina. Mas, isso à parte, qual a necessidade de mentir para o filho, e ainda por cima para seu próprio pai? Coisa que ocorre após o desenlace do clímax da obra e não acarreta em nenhum benefício para si mesmo. Por fim, olhando a lista de feitos de Ulisses, é possível dizer que o grego pode ser considerado como o primeiro anti-herói da história. No entanto, fica difícil de perceber, pois a narrativa homérica o reveste de características inerentes ao herói clássico. Creio que muito por conta dos próprios traços desse tipo de narrativa específico. Ulisses notavelmente não é irrepreensível moralmente em termos modernos, mas a epopeia épica de Homero exige que ele seja, quer por comodidade métrica, quer pelo apreço do autor pelo que seria posteriormente chamado de ideal clássico, muito associado à beleza e à virtude. Enfim, mais do que qualquer fato, uma coisa é certa: ninguém conta com a astúcia de Ulisses.